Começamos uma nova semana agora, nesse dia 10 de junho, e a semana que começa agora, em termos astrológicos, está um pouco delicada, tá? A gente tem alguns dias em que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado com a fala, dias em que o plano mental pode ficar um pouco mais sobrecarregado. Sabe quando a gente coloca um monte de coisa para fazer na nossa vida, um monte de coisa para a gente resolver, aí a gente pensa, puxa, eu tenho tanta coisa para fazer. E justamente esse pensamento às vezes me faz atrasar aquilo que eu tenho para fazer, porque eu fico preocupado, que eu fico pensando, eu estou no presente, mas a minha cabeça já está lá na frente. Então a gente tem uma semana que tem alguns pedidos para nós, né? Pedidos de paciência, pedidos para que a gente escolha os momentos para conduzir conversas importantes, tá? Então no vídeo de hoje a gente vai começar a falar então dessa semana, que vai dos dias 10 a 16 de junho de 2024, e eu tô entrando com vocês nesse assunto agora, depois da vinheta. Então, minha gente, se vocês são novos no canal, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou a Bia Nogueira, esse é o canal Astropédia, o seu portal de astrologia. Aqui a gente está sempre falando sobre horóscopo, céu do momento, conteúdos didáticos para vocês, desmistificando alguns temas importantes dentro dessa área, tá bom? Então, se você é novo, aproveita aí para se inscrever na página, tá bom? Curte o vídeo, não deixa para o final porque vocês esquecem. E todos os comentários são super bem-vindos, né? Se esse vídeo te ajudou a planejar a sua semana, se você tem um feedback para me dar, se você tem uma dúvida para tirar sobre esses próximos dias, deixa aqui embaixo para mim, que eu vou sempre responder todo mundo com muita alegria, tá bom? Então, minha gente, o que acontece? A gente inicia essa semana numa energia de lua nova. Né? A Lua já começa a semana na fase nova, né? Então, assim, a gente pensa, né? Inclusive, tem outros vídeos aqui no canal falando sobre isso, que sempre que a Lua está na fase nova, é uma energia de planejamento, né? É uma energia de semeadura. É uma energia não necessariamente da gente já começar a fazer várias coisas, tá? Porque a Lua nova, ela é uma fase da Lua que envolve uma reflexão. A gente fica um pouco mais recolhido, a gente fica olhando um pouco mais pra gente, pro nosso mundo interno, tipo assim, o que é importante para mim agora, no que eu quero me focar. Eu não tenho 100% de clareza ainda de algumas situações. Porque a lua nova se forma quando o Sol e a Lua se encontram, né, da nossa visão, da nossa perspectiva aqui astrológica, no mesmo signo. Então esse encontro entre eles, né, pensa o Sol, luminosidade, né, em termos astrológicos, luminosidade, criatividade, personalidade, certezas, né? A Lua, em termos astrológicos, intuição, plano emocional, mundo onírico dos sonhos, né? Tem uma sensibilidade envolvida, dois astros muito diferentes se encontrando no mesmo signo e é muita energia naquele signo, né? Então a gente acaba ficando muito sensível, de fato, sem algumas clarezas sobre situações práticas da vida, ao passo que para planejar, para pensar, para refletir, para processar essas emoções, sempre é uma fase muito propícia, né? Para que a gente dê então o primeiro passo inicial na vida material, na vida prática, quando a Lua então entra na fase crescente, né? Mais ou menos isso, a gente já falou disso em outros vídeos aqui, eu tô sempre retomando alguns conceitos aí sobre essas fases da Lua pra gente, né? E aí o que acontece? Nessa segunda-feira a gente ainda tem a Lua na fase nova, né? No signo de Leão, agora, tá? Só que o que acontece? Inclusive Marte já tá em Touro essa semana também, né? Um ponto importante que vale a pena a gente lembrar, que e ele vai influenciar todos os dias dessa semana, tá? Não tem como, porque Marte é um planeta que acaba movimentando muito da nossa energia, chama muito da nossa atenção quando a gente fala sobre Marte em trânsito. Ele tá em Touro, ele vai pedir por prioridades, né? A gente sabe que estamos com algumas configurações em Gêmeos no céu, às vezes a gente corre o risco de ficar multifuncional, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo e acabar não priorizando uma ou outra coisa que às vezes era melhor a gente ter priorizado e feito menos, né? Do que fazer um monte de coisa e fazer meio mal feito, por exemplo. Tá? Então esse Marte em Touro vai pedir por essa perseverança, para que a gente continue projetos que a gente já começou. Ele dá, querendo ou não, uma certa persistência, tá? Então, o importante para ele é que a gente foque naquilo que é prioritário,
tá? Só que o que que acontece? Essa segunda-feira, então, a gente tem uma lua que abre a semana, ainda nova, agora no signo de Leão. Só que, qual que é a nossa situação? Tanto Marte quanto Mercúrio, essa semana, recebem aspectos tensos, tá? O aspecto tenso que Marte vai receber é de Plutão. E quando que a gente tende a sentir esse aspecto, né? Da segunda-feira, dia 10, até a quarta-feira, dia 12. Tá? Então é uma quadratura entre Plutão e Marte. Essa quadratura faz com que a gente perca um pouco esse bom senso na hora de julgar algumas coisas, tá? Então da segunda, dia 10, até a quarta, dia 12, tudo muito intenso, tá? Tanto as experiências ruins quanto as experiências boas, né? Então, as experiências ruins, uma coisa sai do meu controle no meu trabalho, eu tô muito sobrecarregado, o meu namorado, meu marido, minha esposa não me escuta. Todas as experiências de pequena escala ficam grandes, né? Experiências boas também, né? Eu tô afim de fulano ciclano me olhou, só me olhou, né? Eu já começo a achar que, meu Deus do céu, né? É o amor da minha vida, a gente vai ter filhos juntos. Então, assim, a gente tem que. Isso eu tô dando exemplos para vocês, né? Mas o que a gente tem que ter em mente é. Todas as experiências estão muito intensas e esse grau de intensidade pode gerar brigas e desentendimentos e ações impulsivas, tá? Se você se observar e falar assim, gente, eu já sei que da segunda até a quarta-feira tá tudo muito intenso, as experiências boas e ruins, não vai dar para você se blindar, né? Ninguém é assim. Impossível você se blindar, ficar apático, tá? Mas a ideia é que você não haja no impulso, tá? Ainda mais se a gente estiver falando de briga, né? De arrumar encrenca com as pessoas. Tá todo mundo sensível, gente. Tá todo mundo sensível. Então vamos ter isso em mente, né? Então isso a gente já sente desde a segunda-feira, tá? E o outro aspecto delicado, né, que aliás até vou falar outras coisas desses dias da semana, né, mas ele vai acontecer na própria quarta-feira. Olha aí o Dia dos Namorados. Aliás, a gente tem outros vídeos aqui no canal falando do Dia dos Namorados, tá? Um vídeo até mais leve que eu quis fazer, mas para falar das influências planetárias em todos os signos nesse dia 12, né? No dia 11, 12, próximo do dia 12. Tá aqui no canal, depois vocês dão uma conferida, mas fica aqui primeiro comigo. Então, nessa quarta-feira, dia 12, é Mercúrio, né, e Saturno que estão em quadratura. Então acontece o quê? Esse aspecto, ele não vai pegar tanto no plano emocional, tá? Esse da quarta-feira, mas que a gente também sente da terça aí até a quinta, tá? Mais ou menos uns 3 dias. Esse aspecto, ele é um aspecto do plano mental e comunicativo. Tá? Então acontece o que? A mente fica mais sobrecarregada. Às vezes a gente adiou um monte de coisa que a gente tinha que fazer, né? O que é normal a gente passar, né? E chega nesse momento do mês e a gente se preocupa muito, tem muita coisa para fazer, tem sobrecarga, tem estresse, ou tem ansiedade, ou tem eu querendo adiantar um monte de coisa e ficando mais nervoso que qualquer coisa, né? E o aspecto pede atenção principalmente em assinatura de contrato, para fechar acordo, para fechar negociação, porque essa tensão do plano mental faz com que a gente não se concentre, tá? Então ele acaba atrapalhando um pouco algumas resoluções práticas, ou de assinatura, ou de contrato, ou reuniões importantes que eu tenho no meu trabalho, mas eu tô tão tenso que eu não me concentro. Poxa, se eu tenho liberdade para escolher um dia para fazer esses eventos de reunião, de tomar ações importantes em negócios, preferencialmente eu não escolheria aqui, né, entre a terça e a quinta-feira, tá? Mesmo segunda tendo alguns aspectos difíceis ali, né? Segunda eu acho ainda um dia melhor, a sexta-feira também um dia melhor. Então a gente tem escolhas para fazer se a gente puder, tá? Nessa parte de conversas, acordos, negociações e assim por diante, tá bom? Agora a gente tem outras coisas para comentar, né? Na terça-feira, tá? Ainda que seja um dia mais carregado ali por essa energia de Marte, que eu falei que a gente já tá mais intenso e tudo, né? É um dia que ainda assim tem uma energia,
tá? A gente tem energia nesse dia, aliás, eu acho que a gente tem muita energia nesse dia, o problema é o que fazer com essa energia da terça-feira, tá? Então, apenas direcione a sua energia para as coisas certas, porque em tese é um dia criativo, é um dia enérgico, é um dia dinâmico, a lua ainda tá em leão, então a gente tem meio que, a gente acessa uma autoconfiança para fazer as coisas, né? Desde que sejam coisas que combinem com a gente, que a gente veja propósito e significado nelas, tá? Então a terça-feira ainda pode ser um dia bom, ainda que tenha intensidades emocionais aí nos aguardando, tá? Na quarta-feira, a lua vai chegar em Virgem, eu coloco a quarta-feira, o dia dos namorados, eu sei, né, gente? Mas como um dia um pouco mais delicado para todos nós, tanto para negociar, fechar contrato, fechar acordo, né? A gente vai ter que trabalhar normal, e também para decisões emocionais muito grandes, tá? Eu acho que não é legal porque a mente está sobrecarregada. Na quinta-feira, a gente tem uma lua em Virgem durante o dia todo, só que ainda é um dia meio carregadinho, tá? Porque a gente tem a lua em Virgem e Saturno tá oposto a essa lua. Então a gente tem uma quinta-feira que, em tese, pode ser super produtiva, tá? Só que ela tem uma. A gente vê problema em tudo. Né, a gente vê problema em tudo. Estamos produtivos, podemos até trabalhar bem, tá? Na quinta-feira, ou resolver coisas da vida material também bem, só que a mente tá super pesadinha ali, né? Super carregada, então a gente tem que escolher quais atividades que a gente vai se envolver e também tem que lembrar de descansar, tá? Eu acho que isso é uma das pautas dessa semana. Na sexta-feira, o dia já tá diferente, tá? A gente vai ter na sexta-feira a formação de uma lua crescente em Virgem, né? Quando vocês forem assistir, né, o pessoal que acompanha aqui o canal, às vezes acompanha também outros astrólogos falando das fases da lua. E aí é sempre importante que vocês tenham em mente assim, que essa sexta-feira a gente vai ter uma lua crescente que em aspecto, em energia que ela recebe dos outros planetas, ela é uma lua crescente tensa, tá? Com a gente querendo ser produtivo, porque é uma lua crescente em Virgem, mas com muita coisa para fazer. Por outro lado, não esqueçam que o regente de Virgem, que é Mercúrio, está bem colocado no céu, ele está num signo que ele se sente confortável, tá? Então a formação dessa lua crescente da sexta-feira, dia 14, mesmo que seja a formação de uma lua que em termos emocionais pode estar mais pesada, é o início de uma semana lunar, nesse dia 14, que é muito, muito positivo, tá? Esse início dessa semana lunar que acontece na sexta-feira, né, são dias produtivos, inteligentes, eficientes, dias em que eu consigo trabalhar, dias em que eu consigo organizar minha vida, dias em que se eu tenho um projeto mental que eu quero trazer para a matéria, eu posso conseguir isso a partir da sexta-feira, tá? Mesmo que seja um dia. A sexta-feira em si pode até ser um dia mais pesadinho ali nas preocupações que a gente tem, porque a gente pode querer fazer muita coisa também, mas na prática é muito eficiente, tá? E no final de semana eu me arrisco a dizer que estamos todos abençoados, tá? Porque até a gente teve uma semana ali um pouquinho mais carregada. Gente, a semana mais carregada, principalmente para quem tem assuntos mais importantes para resolver. Né? Se você tá ali com tudo muito controlado, tudo ali muito em dia, você tá muito assim energizado, com todos os seus chakras alinhados, né? Você pode ser menos influenciado por esses aspectos de tensão essa semana. A maioria de nós não está com os chakras 100% alinhados toda hora, né? Então, o pessoal ali que tem muita coisa para fazer, que depende de outras pessoas, que tem respostas que tá esperando, né? Que tem que pisar em ovos para falar com o chefe, tem que pisar em ovos para falar com a esposa, com o marido, né? É esse pessoal aí que vai sentir mais influência dessas tensões no ar, tá? É aquela galera ali, é a galera que geralmente tá pedindo alguém me ajude, né? O universo me ajude. Aí o universo vai lá dar esses aspectos. Não é para testar vocês, tá? Não é para testar vocês. É só para que a gente entenda, né, gente? A gente nunca tem céu perfeito. A gente nunca tem céu perfeito. É muito difícil, né? Então a gente vai aprendendo a lidar com aquele céu que a gente está tendo naqueles dias, tá bom? É isso, é trabalhar paciência, é trabalhar. Não sei nem se é a paciência, não sei nem se. Eu acho que é a compreensão, tentar compreender que tá todo mundo mais sensível, tentar compreender que tá todo mundo mais ansioso, com um monte de coisa para fazer. É isso, né? A gente compreendendo, a gente recai menos em ações impulsivas e que não precisava, sabe? Porque podem ser dias leves dependendo das ações que a gente toma. Tá bom? Agora, o final de semana de fato, né? No dia 15 e 16 aí de junho, a gente tem um final de semana muito bacana, tá? Até porque no sábado, né? A gente tem uma lua em Libra, porque a lua entra em Libra na sexta, tá? Mas a gente vai ter a lua crescente em Virgem antes dela
entrar em Libra na sexta, né? E no sábado a gente tem a Lua em Libra o dia inteiro, no domingo Lua em Libra o dia inteiro, ela recebe aspectos bons, energias positivas. No sábado, a energia positiva que a Lua vai receber é de Júpiter, então deixa a gente comunicativo, a Lua em Libra. As experiências sociais marcam esse final de semana, dos dias 15 e 16, né? Eu quero paquerar, eu quero sair com meu namorado, com a minha namorada, eu quero tocar em um assunto importante dentro do meu relacionamento, uma coisa que eu sinto que eu tenho que curar, que eu tenho que resolver, né? Eu tenho que fazer um evento. Gente, tudo isso muito favorecido nesse final de semana, tá? Ver pessoas, estar com pessoas, conduzir eventos, conduzir conversas, paquerar, se arrumar bonito para sair, para ver gente, né? Já tem um namorado, já tem uma esposa na sua vida, você faz um programinha ali para que vocês, como digo, tragam mais dinamismo para essa relação, para que ela não fique monótona, para que ela não fique cansativa, né? Então pode ser um final de semana romântico, tá? O que o dia 12 às vezes deixou a gente meio perturbado ali no final de semana, o negócio flui, que é uma beleza, né? Sai para jantar então no final de semana, né? Ou sai no dia 12, mas fala assim, ó, hoje já sabe, né? Tá todo mundo ali meio carregadinho, tá? Pra gente se organizar direito e não cair nesses desentendimentos, tá? Tanto sábado quanto domingo, dias especiais para estar com quem a gente gosta, para fortalecer vínculos e relacionamentos, para paquerar, para namorar, tudo isso, tá? No sábado, o bom aspecto é de Júpiter, dá um otimismo, dá um desejo de aventura e a gente se sente mais leve, tá? Júpiter em bom aspecto com a Lua traz essa leveza, essa intuição, parece que eu posso confiar naquilo que eu sinto, né? E no domingo, a Lua em bom aspecto com o Sol, eu tenho um aspecto de criatividade, né? De inteligência, porque estão em signos de ar, me sinto mais flexível também, tá bom? Então, aproveitar aquilo que a gente tem essa semana, planejando os nossos dias de acordo com o que o céu também oferece. Tá bom, minha gente? Então, muito obrigada para você que ficou comigo aqui até o final. Se você ainda não se inscreveu na página, aproveita para se inscrever. Curte o vídeo, me deixa uns comentários. Quero lembrar vocês que eu também faço consultas individuais, né? Se você quer saber mais sobre o seu mapa astral, a sua fase de vida, procura aqui minhas informações de contato na legenda e vem também conhecer meu Instagram, tá? Que é o astropedia.bn. BN de Bia Nogueira, e lá eu tô sempre trazendo horóscopo, outros conteúdos que complementam aqui o que eu trago pro YouTube, tá bom? Grande beijo, boa semana!